outra maneira de apresentar a lei de Lenz. O que acontece? A gente viu a lei de Lenz, né? Quando eu tenho um ímã e eu tenho uma espira, tá? E agora, aí a gente viu, né, que o campo magnético do ímã, ele cria uma corrente induzida na espira. Sendo que essa outra maneira, porque a gente pode ter outras formas de ter um campo magnético sendo produzido, tá? Não necessariamente vai ser um ímã que vai estar produzindo. Então, a gente vai ter que pensar, na verdade, é basicamente a mesma coisa, então presta bastante atenção para não se confundir. Ele diz, né, o seguinte, ó, o sentido da corrente induzida é tal que origina um fluxo induzido filinha, que se opõe à variação do fluxo magnético indutor φ. Não vou escrever isso tudo não. Então, vamos pensar aqui que eu tenho um campo entrando, tá? Aí eu tenho uma expira. O que vai acontecer com essa espira aqui? Se essa espira, né, ela está imersa num campo, vai ser produzido, tá? O meu campo magnético, ele vai ter um fluxo magnético φ de mesmo sentido que o campo. Aí a gente vai ter que analisar duas coisas. Se o campo magnético ele estiver aumentando, o filinha ele surge em sentido oposto, tá? Então, se aqui ou há uma variação de campo ou há um aumento de área, tá? Eu vou ter um filinha em sentido oposto. Tá, esse A aqui, eita, botei vetor aqui. Esse A aqui é a área, tá? Então, o filinha aparece em sentido oposto, ou seja, se o φ está entrando, o filinha vai estar saindo. O filinha representa um fluxo induzido. Então, se ele é um fluxo induzido, né, é a partir dele que a gente vai determinar a corrente elétrica induzida. Então, você vai aplicar a regra da mão direita. Se eu tenho um campo saindo, né, a minha corrente elétrica, ela vai surgir no sentido anti-horário, tá? Então, você teria esse tipo de corrente, tá? Φ. Então o referencial é o filinha? Isso, tá? Tá. E surge filinha. Então, observa que quem vai estar determinando o sentido da corrente
é o filhinho, tá? Porque o filhinho é um fluxo induzido. E essa minha corrente I aqui é uma corrente induzida, tá? E observa que ele aparece em sentido oposto, o filhinho aparece em sentido oposto a φ, porque eu estou me referindo a um aumento, tá? Quando for uma diminuição ou de B ou de A, o filhinho vai ter o mesmo sentido de φ. Então aqui a gente tem, né? Vou dar o mesmo exemplo, a gente tem um campo entrando. Então observem, né? Eu sei que o φ, ele tem o mesmo sentido que o campo. Então, se o campo está entrando, o φ, ele também vai estar entrando. E como está diminuindo, o meu filhinha vai ter o mesmo sentido que φ. Então, filhinha também vai estar entrando. A partir daqui, eu faço a regra da mão direita. Se eu tenho um campo induzido entrando, a minha corrente ela vai estar no sentido horário. Tá? Então, φ Então, vamos aqui recapitular. Quando estiver diminuindo, o φ eu determino que vai ser igual ao B, tá? Aí quando estiver diminuindo, o filhinha tem o mesmo sentido que o φ. Aí eu pego o filhinha e faço a regra da mão direita, tá? Então, a gente vai ter filhinha com o mesmo sentido de φ, tá bom? E através dele a gente vai ter uma corrente induzida. Deu para entender? Ficou alguma dúvida nessa parte? Beleza. O φ é chamado de fluxo indutor, tá? E o filhinha, fluxo induzido. Esqueci de nomear para vocês. Bom, aí para terminar a aula de hoje, a gente vai falar da lei de Faraday. Bom, a lei de Faraday percebeu-se, né, que conforme você consegue ir variar, né, uma
criar numa espira uma corrente induzida e você... Eita, rebobina. Bom, o que acontece? Houve um experimento, né, e verificou-se que essa corrente induzida, né, se você possui uma corrente induzida, é porque você tem a presença de uma força eletromotriz. Lembra de força eletromotriz lá de geradores? Né? O gerador é o que gera a corrente elétrica. Então, se eu tenho uma corrente elétrica sendo produzida, né, consequentemente eu tenho uma força eletromotriz. E essa força eletromotriz, que é Εm, é uma força eletromotriz média, né? Ela é dada pela variação do fluxo num certo intervalo de tempo. Porque quanto menor for o tempo, maior vai ser a força eletromotriz dessa sua espira, desse seu mecanismo. Aí ele diz o seguinte: Faraday observou experimentalmente que quanto mais rápida é a variação do fluxo magnético, ou seja, quanto menor for o tempo, maior é o módulo da força eletromotriz induzida. Portanto, o módulo da força eletromotriz induzida média é dada pela rapidez com que o módulo do fluxo magnético varia com o tempo. Isto é, força eletromotriz média induzida é igual à variação do fluxo em um intervalo de tempo. Então, se você varia esse fluxo rapidamente, sua força eletromotriz ela vai ser grande. Tá bom? Deu para entender? Deu? Então tá. Então aqui, só para nomear para vocês, né? Caiu. E aí, pessoal, ficou alguma dúvida? Tranquilo. Bem tranquila essa parte, né? Talvez dê um pouquinho de dúvida na hora de fazer os exercícios, mas qualquer coisa vocês me chamam no WhatsApp ou então a gente tira a dúvida na próxima aula. Mas é só isso daqui, é só ter atenção para não confundir. Oi? A força eletromotriz ela vai ficar em que? Volts. Volts. É? Volts. Volts. Tá bom. Tá? Eu esqueci de escrever, né? Em volts. Aí esse tempo aqui em segundos, tá? E variação do fluxo é em Weber. Beleza. Show, meu povo? Show. Então deixa eu encerrar a aula aqui.